aprendi a ler partitura antes de ler letra. Comecei muito cedo, não lembro exatamente, mas entre 4 e 5 anos de idade. E para mim a lembrança mais antiga que eu tenho dele é já eu estudando nele, já tendo aulas nele, né? Lá na minha terra, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Principalmente minha mãe, ela fazia questão que eu digo eu e meu irmão mais velho, a gente tivesse uma educação também com estudos de música e tudo. Só que ela não tinha como desejo que a gente se tornasse músico mesmo. Eu fiz medicina. Na época era aquilo lá, engenharia, medicina ou direito. Direito eu não tenho o mínimo talento, para engenharia menos ainda. E fui fazer medicina, que eu achava bacana, achava legal também. Desde criança já me via aquele. Se a gente assistia aquele seriado que tinha na televisão, Dr. Kilder, eu acho, não sei. Na faculdade onde eu fiz medicina, numa outra cidade, da PUC de São Paulo, Universidade Católica de São Paulo, tinha no interior de São Paulo também, então a gente interagia com muitos músicos profissionais da cidade para fazer atividades do curso. E é ali que eu conheci dois músicos que são meus grandes amigos até hoje. Um deles é o Luiz Augusto, que é baterista, ele é
do interior de São Paulo. Hoje está morando na França há muitos anos. Hoje eu acho que ele toca com a Márcia Maria, uma pianista brasileira que mora lá, também faz muitos anos. De vez em quando eu vejo assim, algum vídeo dele tocando. E outro é o Pierre, chamava de Pierre, José Pianassola, que está com a família toda nos Estados Unidos faz muito tempo. Ele foi para lá para estudar música. Hoje ele é professor de música brasileira lá na Berkeley. Depois que eu me formei na faculdade, eu fui tocar
no conjunto de baile em São Paulo, onde comecei mesmo, de fato, a ter um ensino mais intenso da vida do músico mesmo, né? Do músico popular. Aquela brabeira toda, aquela coisa toda, que ensina muito, é uma escola muito intensa, muito boa. Eu sou músico profissional há exatos 30 anos. Meu primeiro trabalho, se eu conseguir marcar essa data, foi dia 13 de janeiro de 78. Nós estamos em 2008, faz 30 anos exatamente.
o baile à noite que eu fiz também, são ótimas escolas, mas como qualquer escola, tem que ter uma formatura. Depois de você ficar muito tempo nela, ela começa a te sugar, sabe? Você não aprende mais, praticamente mais nada e se deixar barato, o seu gosto pela música vai indo embora. Ela te solicita um bocado, mas é limitado, até um certo ponto. Então depois do baile eu fiz noite, toquei a noite um bom tempo. Na noite é diferente a coisa, chega um cantor aí, um pianista amigo, chegava olhando amanhã, eu vou fazer tal trabalho, você faz para mim lá em tal lugar, pois não. E eu ia lá sem saber o que eu ia tocar, com quem. Um dia um pianista pediu para eu tocar no lugar dele e tal, chegou lá, era a Dora Lopes. Eu falei, meu Deus, daí a Dora virou para mim e falou, não cantar, tinha uns amigos dela, ela queria cantar aquela música do Dorival Caymmi, Dora, né? Dora, Rainha do Frevo do Maracatu. Eu falei, Dora, não sei essa música. Não, vai que é fácil. Eu falei, Dora, não, pode ser, mas não conheço, eu vou dar na trave. Não, não sei o que tal. Eu falei, bom, tá bom, que então que é? Fá maior, tá bom. Eu dei uma Fá maior, ela começou, Dora, Rainha do Frevo e tal. Eu falei, e aí, eu, o segundo? Pô, não sei, até hoje não sei tocar essa música, né?
Mas eu acho que meu salto assim na carreira se deu mais quando eu me mudei para o Rio, faz também exatos 20 anos. Foi em 88. E daí lá eu comecei a trabalhar bastante, fazer arranjo, fazer gravações e gravar meus primeiros CDs. Eu dou aula de arranjo lá no Rio também. Não só, até aqui em Brasília, todo curso de verão eu tenho vindo para cá, graças a Deus. Uma coisa que eu falo para os alunos meus, você não tem que buscar originalidade, não. Buscar, não. Né? Menos que seja um requisito da produção, que era uma coisa que ninguém pensou. Mas você só tem que buscar ser verdadeiro. Porque isso cada um, é evidente que a tua verdade vai te tornar original frente a outras pessoas, né?
2003, se eu não me engano. Eu gravei praticamente meu último CD, onde eu fiz uma homenagem para a Dona Ivone Lara, que é uma compositora de samba muito conhecida, mas eu via nas composições dela uma essência musical que até ela podia sobreviver facilmente mesmo tirando-se todos os elementos do samba dela. Ela tinha uma composição, tem uma composição muito bonita, muito rica, harmonicamente, melodicamente. E eu achava que ela era muito enriquecedora e quis fazer uma leitura disso, instrumental, e fiz nesse CD meu, chamado Primeira Dama, são acho que 14 músicas, né? E fiz esse CD foi indicado para um Grammy de 2005, eu acredito, e também para um prêmio Rivaldo no Rio, não ganhei nenhum dos dois, mas fui indicado para os dois.
Gravei hoje O Sonho Meu, da Dona Ivone e do Delcio. Uma curiosidade, eu faço aquela parte toda lírica dela, eu só exponho a segunda parte da música como introdução. Depois eu só fico brincando na primeira. E para encerrar a música, eu uso a introdução original que a Dona Ivone fez. E essa introdução não foi incluída, por alguma razão, que eu não conheço, na gravação que a Bethânia fez, faz muitos anos. E essa introdução ficou meio que esquecida, então eu usei essa introdução para o final da música. E aí, como ela ficou meio abandonada, passou um tempo, aquilo lá se tornou um outro samba. O Luiz Carlos da Vila botou uma letra e o Zeca Pagodinho gravou. Acho que foi o ano passado, retrasado, se não me engano. E ela, eu não sei qual é o nome dela, mas é um samba muito bonito que originalmente era a introdução do Sonho Meu, que não foi gravado, e que no meu gravação virou fim, que vem depois da primeira, que vem depois da segunda. Então, essa liberdade para montar que é o que eu gosto de ter. De longe, assim, o mais importante na minha formação foi o Luiz Essa. Luizinho Essa, um pianista, arranjador, compositor lá do Rio. Ele deve ter falecido talvez há uns 10 anos, não sei, por aí. E eu fui aluno dele quando eu ainda morava em São Paulo. Eu ia para o Rio de ônibus, voltava de ônibus e tal. Eram 12 horas de viaduto, fora os ônibus dentro de São Paulo, dentro do Rio. Eu não sentia cansaço nenhum, estresse nenhum, porque eu ia sorrindo, era muita luz que ele me passava, né? Então, foi ele deu uma impulsionada, assim, uma brida de cabeça de se permitir ousar certas coisas, cogitar outras tantas e experimentar outras tantas. Tal. Tem uma liberdade muito grande.
eu faço muita coisa, de gravar, fazer arranjo e, e compor e tudo mais. O que eu tenho feito o que eu tenho para mim agora, assim como prioritário na minha carreira, são dois projetos grandes, assim, que eu pretendo concretizar o quanto antes. Eu só não posso precisar porque esses dois são grandiosos e não dependem só de mim. Um é um trabalho que eu já fiz, está precisando só de, essencialmente na Vera mesmo, está precisando de grana para concretizar, que é, eu fiz uma leitura musical da Carta do Pero Vaz de Caminha, a Carta do Descobrimento. E o outro projeto é que esse eu estou quase terminando de compor. É uma formação similar, um pouco reduzida talvez, um pouco menor, uma suíte dedicada aos orixás todos, então com uma música a cada um deles.
Agora, outra coisa só para encerrar. Hoje eu estava fazendo uma entrevista por telefone e o entrevistador me perguntou sobre a música instrumental, que muitas vezes é só o músico que entende, que procura, que vai atrás e tal. Eu discordo, porque existe um tipo de música instrumental que fica aquela coisa verborrágica que ninguém faz um tema e fica 3 horas improvisando. No dia seguinte a faxineira tem que varrer o que sobrou de nota, que fica um negócio, tá, não diz muita coisa. Essa é um porre mesmo. Mas se você fizer, aqui qualquer lugar, aqui em Brasília eu sei que costuma rolar ali na Esplanada ou na Torre, né? Concertos ao ar livre com músicas eruditas, projeto isso, projeto aquilo e tal. Fica apinhado de gente. É música instrumental também. Sabe, não é samba jazz, não é fusion, não é escambau jazz e tal, não é jazz. Tá tudo certo, jazz e tal. Mas é uma música verdadeira, instrumental ou não, o povo não é estúpido. Pô, todo mundo tem sensibilidade. O cara pode não saber o nome daquele instrumento ali, assim, que é reto, depois vira, tá? Não sabe o nome. Mas se emociona muito com aquela música, sempre.